Olá, erudita e eruditos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a incrível história dos eunucos. Hoje você vai descobrir como era a vida desses eunucos nas grandes civilizações antigas. Vamos lá? Bem, o eunuco é um homem que foi emasculado por ter os testículos danificados ou removidos. O eunuco era altamente valorizado pelos governantes como funcionários de haréns ou da corte, embora fossem desprezados pelo público. Em alguns movimentos religiosos, os sacerdotes eram obrigados a serem eunucos. A palavra hebraica karik deriva do termo acadiano karek, que literalmente significa aquele que está na cabeça, ou seja, um cortesão. Um dos 3 oficiais neobabilônicos que controlaram Jerusalém depois da conquista da cidade por Nabucodonosor, Nebo-Sarzequim, era um eunuco-chefe, está lá em Jeremias, capítulo 39, dos versículos 3 ao 13. Seus nomes foram encontrados em uma tabuinha cuneiforme do reinado de Nabucodonosor, datada de 595 a.C., e também uma tabuinha de seu sucessor, Evil-Merodach, datada de 561 a.C. Um eunuco cuxita chamado Ebed-Meleque veio ao resgate de Jeremias quando este foi colocado em um posto. Está lá em Jeremias 38, 7. Alguns eruditos acreditam que Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes I, era eunuco, visto que alguns copeiros assírios eram eunucos e que estes eram muito proeminentes nas cortes persas, mas por causa da aversão judaica que existia aos eunucos, que pode ser lido lá em Deuteronômio 23, é muito improvável que Neemias fosse também um eunuco. Em uma discussão sobre casamento e divórcio, nós podemos analisar lá no Novo Testamento, em Mateus 19, que Jesus refere-se a 3 tipos de eunucos. Primeiro, aqueles que são eunucos desde o nascimento. Segundo, aqueles que foram castrados pelos homens. E terceiro, aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Talvez isso pode ter sido até uma alusão a João Batista, que também pode ter sido ridicularizado como sendo um eunuco por permanecer solteiro. Uma passagem muito conhecida do Novo Testamento é a de Atos 8, onde Filipe ensina ao eunuco etíope a passagem de Isaías 53. Este eunuco era tesoureiro de Candace, a rainha do reino de Merói, ao sul do Egito. Em outras crenças religiosas do Oriente, os eunucos estavam associados ao culto de Ishtar. Na Suméria, por exemplo, a deusa desce ao mundo inferior, onde é morta por sua irmã. Ainda na versão suméria, Enki cria 2 seres assexuais, o Kurgarru e o Kalatuhu, que ele envia para reviver Inanna. As leis do médio período assírio puniam o adultério e a sodomia com a castração. A Lei 15 decreta que, se o marido de uma esposa adúltera preferir não matar a esposa, mas cortar o nariz dela, ele poderá poupar a morte do adúltero e castrá-lo. Os eunucos, que eram destinados ao serviço da corte, eram geralmente homens que a si mesmos se fizeram de eunucos, tendo os testículos esmagados antes da puberdade. Esses meninos eram dedicados ao rei e separados de suas famílias, porém eram ricamente recompensados com terras e outras recompensas. Já no mundo greco-romano, a palavra grega eunucos é derivada das palavras eune, que quer dizer cama, e eko, que significa guardar. Ou seja, um eunuco era originalmente o guardião da cama. Heródoto narra que Panonio de Quios procurava belos meninos, castrava-os e depois os vendia em Sardes e em Éfeso.
Já na era helenística, depois das conquistas de Alexandre, os eunucos desempenharam papéis de destaque nos reinos sucessores. Seleuco I ordenou que uma estátua de seu fiel eunuco Combabo fosse colocada no templo da deusa Atargates. Perto do final da Segunda Guerra Púnica contra Aníbal, os romanos, em desespero, convidaram Cibele, a Magna Mater, da Ásia Menor, para ir a Roma. Ela era servida por Gali, sacerdotes eunucos, que haviam se emasculado em imitação de Atis, que era amante de Cibele, e que também foi impelido pela deusa ciumenta a castrar a si mesmo. O eunuco de Nero, chamado Aniceto, tornou-se o comandante da frota romana e foi contratado pelo imperador para matar a própria mãe. Outro eunuco, Esporo, era o amante do imperador. Apesar da aversão cristã geral aos eunucos, mesmo após a conversão de Constantino em 312 d.C., esses homens serviram na corte bizantina, desempenhando funções importantes tanto na política interna quanto nas conquistas militares. Os eunucos também ocupavam cargos como superintendente do sagrado quarto de dormir e também mordomo-chefe do palácio sagrado. Muito bem, assim foi essa nossa pequena aula, esse pequeno estudo, explanando de forma geral sobre a vida dos eunucos nas civilizações antigas. Eu espero ter contribuído para a sua erudição, para o seu conhecimento. Se gostou, não esqueça, deixa seu like e se inscreva se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!